Olá pessoal, sou Jonathan Godoy, professor de filosofia aqui do Instituto Esser em Campinas, e nesta pequena aula eu falarei com vocês a respeito dos 4 discursos em Aristóteles, que é uma teoria de Aristóteles descoberta e sistematizada pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, né? Então, muitos até dizem, né, os 4 discursos do Olavo. Na verdade não é do Olavo, é de Aristóteles. É Aristóteles que percebeu isso, só que ele não disse de maneira explícita. São Tomás também é evidente que percebe isso, mas também não diz de maneira explícita. Quem explicitou foi, como eu disse, Olavo de Carvalho, tá? E o que ele diz a respeito? Ele diz o seguinte, que o discurso humano ele tem 4 níveis. Ou seja, existem 4 tipos de discursos humanos. Esses 4 tipos de discursos, eles dizem respeito a 4 níveis de persuasão. Ou seja, absolutamente tudo que nós falamos no nosso dia a dia está dentro de uma dessas 4 categorias. Portanto, está em um desses níveis de persuasão, ou seja, de nível de convencimento, né? O primeiro nível de todos é o nível do discurso poético. O discurso poético, ele lida com tudo aquilo que é possível. Ou seja, tudo que é absolutamente possível, você fala a nível de discurso poético. Só que, espera lá, vamos entender o que quer dizer esse possível. Porque nós entendemos a palavra possível em 2 sentidos. Primeiro, possível em sentido absoluto. E segundo sentido, possível em sentido relativo. No dia a dia, nós temos em mente o sentido possível relativo, ou seja, o segundo sentido. O que quer dizer esse sentido possível relativo? Significa aquilo que é possível de acordo com a natureza de algo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, uma galinha come milho. Isso é possível porque está dentro da natureza da galinha. Ou uma galinha levantou voo. É possível porque ela tem asas, ela é uma ave. Agora, se eu falar assim, uma galinha respirou embaixo d'água, aí você tem como impossível. Por quê? Porque em relação à natureza da galinha, é impossível que ela respire embaixo d'água, ou que ela comece a recitar Shakespeare, por exemplo. Isso é impossível para a galinha. Não é nesse sentido, de possível que o discurso poético trabalha. O discurso poético trabalha naquilo que é possível em sentido absoluto, ou seja, aquilo que é uma possibilidade universal, que é tudo aquilo que não entra em conflito com o princípio de identidade. Ou seja, aquilo que é possível, nós dizemos assim, na ordem do ser, ou ainda, se eu for dizer de algo mais didático, aquilo que é possível para Deus, digamos assim, mas que é impossível para a natureza das coisas. O que significa não ir contra o princípio de identidade? Significa o seguinte: é absolutamente possível tudo aquilo que não tem conflito com ser e não ser, ou seja, que não é uma composição de ser e não ser. Por exemplo, é absolutamente impossível eu falar quadrado redondo. Aliás, não é impossível falar, mas é impossível imaginar. Então não dá para eu escrever uma história, por exemplo, ainda que fantasiosa, onde as personagens compram um quadrado redondo. Porque quadrado redondo entra em conflito com o princípio de identidade. Portanto, entra em contradição com o ser. Agora, dentro daquilo que é absolutamente possível, eu posso falar, por exemplo, em uma quimera. Um animal que, sei lá, tem asas de águia, cabeça de leão e patas de cavalo. Apesar desse animal não existir, e ser biologicamente impossível de ser encontrado na natureza, mesmo que por cruzamento, ele não compõe contradições de termos na sua definição. Por quê? Porque se eu imagino, dá para imaginar, inclusive, você imagina ali um animal com cabeça de leão, asas de águia e patas de cavalo. Ou seja, seria possível a existência dele desde que existisse aquela espécie. Então, ou seja, ele não tem contradição de definições, como é o caso do quadrado redondo. Quadrado redondo é absolutamente impossível, por quê? Porque a definição de redondo se opõe à definição de quadrado, que é uma figura com 4 lados e 4 ângulos iguais. Então, uma definição se opõe à outra. Agora, quimera, cabeça de leão, asa de águia, uma definição não se opõe à outra. Seria contraditório se eu falasse assim, um animal que é águia e leão ao mesmo tempo.
Aí é contraditório, aí seria como um quadrado redondo. A quimera é um outro animal, que teria asa de águia e cabeça de leão, né? Como é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, né? Que tem cauda de castor, corpo de castor e bico de pato, né? Que parece bico de pato, né? Então aí não é uma contradição, né? Então, portanto, está dentro do possível universal. Todas as histórias fantásticas, elas lidam com este possível, né? Por exemplo, você pega lá O Senhor dos Anéis, Os Crônicas de Nárnia, os Cavaleiros do Zodíaco, enfim, qualquer coisa está dentro desse possível radical, vamos dizer assim, que é aquilo que simplesmente não tem contradição de ser e não ser, ou seja, criaturas que não têm composição de ser ou não ser. Elas são teoricamente possíveis se elas existissem enquanto espécie. Então o discurso poético ele lida com tudo isso, né? Tudo aquilo que é possível em sentido absoluto. Tá? Depois do discurso poético, a gente entra na linha do discurso retórico. A gente entra no nível do discurso retórico. O discurso retórico, ele trabalha com a verossimilhança. Normalmente no dia a dia, a gente conversa com o discurso retórico o tempo todo, né? Por quê? O discurso retórico ele não prova por necessidade aquilo que ele fala, né? Mas ele é verossímil por quê? Porque ele trabalha com as realidades que nós estamos acostumados, né? Então, por exemplo, eu falo para vocês assim, eu nasci dia 5 de setembro. Eu não estou provando para vocês, mas é verossímil, né? O que há de errado em nascer dia 5 de setembro, né? Então é normal, as pessoas nascem nos meses do ano, né? Ou eu falar assim, eu, Jonathan Godoy, nasci em 1994, ok? Agora, se eu falasse, por exemplo, eu nasci em 1894, seria discurso poético. Por quê? Porque aí já sai do verossímil. Por quê? Porque normalmente seres humanos não vivem 150 anos, né? E ainda que vivam, não vão ter essa aparência que eu tenho aqui, né? Então entra em conflito. Então não é possível. Por quê? Teoricamente, um ser humano poderia até viver isso se houvesse alguma mudança na natureza dele. Então não é algo contraditório falar de um ser humano de 500 anos, né, por exemplo. Mas é inverossímil. Por quê? Porque dentro da normalidade os seres humanos vivem no máximo 100 anos, ou sei lá, 110, né? Então se um ser humano se apresenta falando que nasceu no século XVIII, você não vê isso como algo verossímil, você não ouve isso, né? Você não recebe isso como algo verossímil, mas apenas como algo possível, né? Então a verossimilhança está aí, está dentro daquilo que nós estamos acostumados, né? Só que a verossimilhança também não prova, né? Então, por exemplo, nós temos que ter noção de que boa parte do que nos chega, das informações, está dentro da verossimilhança, né? O que não significa que nós devemos botar em dúvida, que daí chega a ser loucura. E eu vou falar isso no final da nossa exposição aqui. Mas significa apenas que o nível do discurso é verossímil, ou seja, retórico, né? Então, por exemplo, eu, Jonathan, nunca fui a Tóquio. Eu não conheço Tóquio. Então, para mim, as informações que me chegam a respeito de Tóquio estão dentro da verossimilhança, do retórico. Isso significa que eu tenho que pôr em dúvida a existência de Tóquio? Não. Isso só significa que, para mim, para a minha pessoa, Jonathan Godoy, não está provado que Tóquio existe, no sentido estrito do termo prova, né? Me é apresentado como testemunho dentro da persuasão verossímil, né? Depois, além do discurso retórico, nós temos uma outra instância, que é o discurso dialético. O dialético vai além do retórico, ou seja, ele trabalha com o provável, né? Ou seja, você começa a refletir sobre as informações que chegam. Você começa a confrontar teses para ver qual é mais provável. Você confronta teses com a razão, ou seja, usando a lógica. Não, isso aqui é mais provável, isso aqui é menos provável. E aí você vai criando uma dialética, ou seja, você tem uma tese, aí você confronta com uma antítese, ou seja, uma antitese, que é o contrário, e aí você vê qual que tem mais cabimento, ou quais elementos da tese e da antítese tem mais cabimento. E daí você tira a síntese. A síntese sempre gera uma nova tese, que vai ser confrontada, e assim por diante. O discurso dialético pode se estender ao infinito, assim, potencialmente falando, tá? Se você pegar, por exemplo, os diálogos de Platão,
né, onde ele elenca com o personagem Sócrates, para ele discutir teses, está na maior parte das vezes no âmbito do discurso dialético. Ou seja, ele confronta teses e vai tentando ver qual que é a mais provável. Aí nós estamos dentro do discurso provável. Por último, nós temos o discurso lógico-analítico. O discurso lógico-analítico, ele trabalha com aquilo que é necessário. Ou seja, ele te prova aquilo. Ele te prova por demonstração. Né? Vou dar um exemplo bem simples. 2 mais 2, 4. Isso está provado por demonstração. Não tem como você duvidar disso. Tá? Poucas coisas você consegue discutir no nível do lógico-analítico. São poucas as coisas. É por isso que é impossível você querer pautar a sua vida, por exemplo, só com certezas necessárias, ou seja, certezas daquilo que vem do lógico-analítico. Por quê? Porque são muito poucas as coisas. Né? E o nosso nível de certeza, né, aliás, o nosso nível de confiança, né, ele não pode ser baseado só nele. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o provável. O provável, às vezes, ele chega num nível tão alto que chega a ser irracional você ignorar algo só porque ele não chegou no nível lógico-analítico. Eu vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma câmera de vídeo, né, filmando um lugar e uma pessoa entra com uma faca. Entra duas pessoas. Uma entra com uma faca e a outra sem a faca. De repente, você tem na câmera aquela pessoa saindo com a faca ensanguentada. E ninguém mais entrou ali e o vídeo não foi adulterado. Quem que matou aquela pessoa? É óbvio que foi a que está com a faca. Mas está provado que ela matou? Não. Por quê? Porque você não tem a imagem dela literalmente matando. Só que assim, é tão absurdo você duvidar, né, dentro do montante de evidências, que chega a ser irracional você não querer acreditar naquilo. Né? O mesmo vale para o verossímil, por exemplo. Né? Então, não é nem discurso dialético a minha data de nascimento. Como é que eu sei a minha data de nascimento? Porque meus pais me contaram e me registraram no cartório e me batizaram com essa data. Né? Agora, tem cabimento eu duvidar disso? Não tem. Está no nível retórico. Né? Mas não tem cabimento eu chegar a duvidar disso. Né? O mesmo vale, por exemplo, para testemunhos. Toda vez que você recebe um testemunho de algo, você ouve aquilo como algo verossímil. Agora, você não pode chegar num ponto que você vai duvidar de todos os testemunhos que você recebe só porque ele está a nível verossímil. Né? Porque, inclusive, é improvável que tudo seja necessário, se apresente como uma necessidade lógica para você. Agora, o que você tem que ter noção, né, quando você vai analisar a realidade, é qual é o nível de conhecimento que você tem em relação a uma coisa. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas acha que ela tem uma certeza apodítica, ou seja, ela tem uma certeza dentro do campo da necessidade que Tóquio existe. Então, você não tem essa certeza apodítica. Quando a gente está falando dessas coisas do cotidiano, fica fácil. Mas quando você transpõe para outras áreas do conhecimento, as pessoas se confundem muito quando elas não têm essa clareza de qual é o nível do discurso, né, que ela recebeu. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, a molécula da água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Aí as pessoas falam, isso é uma certeza científica. Pera lá, isso é um testemunho que você recebeu de um grupo de cientistas. Eu não estou questionando isso. Eu estou só fazendo com que vocês entendam que vocês não olharam a molécula da água para saber se realmente é assim a composição. Vocês receberam isso de um grupo de cientistas. Então, ou seja, isso é um testemunho que você recebeu e que é verossímil. Né? Isso aí não é uma demonstração lógica. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E quando você recebe um testemunho, você acredita, você mede o testemunho pela credibilidade de quem está dando o testemunho. Né? E pela situação. Então, quando todo mundo aceita que a molécula da água, né, é de fato composta por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, isso
Eu vou usar a palavra provável aqui não no sentido do discurso dialético, tá? Vou dizer assim, no sentido de probabilidade mesmo de que seja assim. Isso é altamente provável, por quê? Porque é altamente improvável que exista um complô de cientistas tramando para enganar todo mundo que a molécula da água é assim e que isso seja transmitido até hoje, né? Então isso é altamente improvável. E é com base nisso que nós acreditamos. Não porque estão dizendo que é um discurso científico, né? Porque senão, o que acontece? Isso se inverte. E as pessoas confundem palavra de cientista com constatação científica. E é isso que, por exemplo, na política muito se faz, né? Então, por exemplo, quando o nazismo resolveu perseguir os judeus, sem motivo algum, eles deram a desculpa de que aquilo era científico. Eles falaram, por exemplo, assim, a primeira desculpa foi essa, que os judeus tinham que ser isolados porque eles transmitiam febre tifoide. E era cientista falando isso, era médico falando isso. Médicos do Partido Nazista. Então, eles diziam o quê? Não, mas isso é científico. Eu falei, não, isso não é científico, isso é palavra de cientista. Você tem que olhar para a realidade se aquilo tem cabimento ou não. Independentemente de quem fala. Sem perceber, essas pessoas estão obedecendo o quê? O discurso de autoridade. Falou que é cientista, ele tem autoridade absoluta sobre o que ele disse. Isso é discurso de autoridade, isso não é discurso científico. Percebam que nós temos que fazer essa diferenciação na nossa mente. Outra coisa, é extremamente fundamental que as pessoas tenham uma boa formação, primeiramente no discurso poético. Porque do contrário, ela não vai ter medida do que é possível e do que é impossível. Ela vai achar que é possível só aquilo que ela recebeu da cultura dela. Por quê? Porque ela não teve o imaginário fertilizado. O discurso poético, ou seja, daquilo que é possível, abre a nossa mente para tudo aquilo que é possível. Então a pessoa ela não começa a confundir possibilidade absoluta com possibilidade relativa, por exemplo. E ela começa a julgar. E ela não tem... Se ela fizer isso bem feito, ela não vai confundir, né, na hora dela tirar uma conclusão, se aquilo é realmente verossímil e inverossímil. Por quê? Porque se ela não tem a base, se ela tem a base boa do poético, ela também vai ter a base boa do verossímil e do inverossímil, ou seja, do retórico. Se ela não tem o poético, ela também não vai ter a base boa base no retórico e, portanto, não vai saber o que é verossímil ou o que é inverossímil. Então, dando mais um exemplo prático, né? Se a pessoa fala que uma nave alienígena pousou na Austrália, é óbvio que isso é possível. Agora, isso não é mais verossímil do que falar, por exemplo, que ocorreu um milagre. Não é mais verossímil. Agora, por que as pessoas acham mais verossímil? Porque ela associou a palavra milagre com impossibilidade. Ou apenas conto de fada. E ela associou a palavra alienígena com científico. Mas não é. Num caso ou no outro é um fato que se apresenta. Se eu vejo uma nave pousando, eu estou relatando um fato. Eu não estou descrevendo algo cientificamente. O mesmo ocorre quando eu testemunho um milagre. Eu estou relatando um fato que eu testemunhei. Agora, se ambos são possíveis. Ambos estão dentro do possível. Agora, se você acha que um é mais verossímil que o outro, é porque você não teve uma boa formação do imaginário. E é por isso que é tão necessária, né, boa formação literária. Que não é só ler livros, mas também inclui o teatro, o cinema, ou seja, toda a arte que trabalha com o possível. Porque isso nos afeta, inclusive, nas nossas relações humanas. Por exemplo, quem não tem um imaginário bem fecundado, ela não sabe do que o ser humano é capaz. Tem gente que acha que o máximo que o ser humano é capaz é um certo limite de bondade e de maldade. Quando você relata, por exemplo, uma bondade muito grande para uma pessoa e ela não acredita, ou quando você relata uma maldade muito grande e ela não acredita, é falta de imaginário. Porque o ser humano é capaz das maiores bondades e das maiores maldades. Ninguém pode assustar, não no sentido moral. É claro que você deve ficar perplexo, né,
no sentido de quando você vê algo muito ruim acontecendo, você não aceitar aquilo. Agora, você não deve se assustar, né, como algo impossível. Por exemplo, às vezes você narra certos horrores que as pessoas fazem e as pessoas ficam, não acredito que isso é possível. Tá? Você não pode ser ingênuo a esse ponto. Né? Assim como você não pode ser cético ao ponto de achar que ninguém pode ser extremamente bom. Né? Então, saber o que esperar dos seres humanos e saber o que cultivar nos seres humanos. Né? Por isso que é impossível, é preciso, por exemplo, você cultivar, ensinar, narrar para as crianças histórias de heróis, né? História de sábios, histórias em que os seres humanos atingem o máximo, né, da capacidade humana para o bem. E é também preciso mostrar o outro lado, né? Seres humanos extremamente ruins, para que precisamente a criança veja que dentro dela existem as duas possibilidades e para ela optar pela primeira e não pela segunda. Você não pode também só expor o lado ruim. Por exemplo, a sociedade brasileira ela sofre muito com a ausência dos grandes referenciais de virtude. Eu me lembro, inclusive, na minha experiência pessoal, que muitas vezes eu discutia com algumas pessoas, alguns conhecidos, sobre a questão, por exemplo, da caridade. E a pessoa olha para mim e fala, mas isso não existe. Né? Cada ser humano quer tomar vantagem. Eu falei, olha, não é porque a maior parte dos seres humanos querem vantagem que não é possível ter uma atitude genuinamente altruística ou caridosa. Né? Aí tem gente que até dá risada, fala, não, mas aí, ou seja, a pessoa está com o imaginário que reduz o ser humano a só ganância, interesse e competitividade. Ou seja, só o aspecto mal do ser humano. Né? Ou, por exemplo, a pessoa que fala que o matrimônio só existe por interesse, ou psicológico, ou sexual, ou financeiro. Muita gente se casa só por isso? Sim. Mas é esta a finalidade? É impossível que haja finalidades mais nobres? Não. Ou, por exemplo, quando você ouve um testemunho e a pessoa fala, não, isso é mentira. Fala, não é porque você mente em tudo que todo mundo mente em tudo. Então, está dentro disso. Agora, também não basta você ficar só na literatura, só no discurso poético. É muito importante, mas não basta. Por quê? Porque você também tem que entender o que significa prova, por exemplo. Às vezes as pessoas não entendem o que é prova. Quais são os critérios da prova? Aristóteles até dizia o seguinte, não discuta com uma pessoa que desconhece os critérios da prova. Ou seja, não adianta discutir quando uma pessoa não sabe o que está provado ou não. O que é uma prova? Porque senão a pessoa vai confundir, por exemplo, evidência com prova. Evidência no sentido de algo que você vê. Algo que te é demonstrável. Algo que te é acessível materialmente, pelos sentidos. Não é só isso que é provado. Existem argumentos de necessidade, como eu falei. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, você não enxerga isso. Mas sem precisar enxergar isso, você sabe que isso está provado. E existem outras coisas. Aquilo que nós desenvolvemos a partir dos primeiros princípios lógicos. Por exemplo, o princípio de identidade, o princípio de não contradição, o princípio de terceiro excluído. Se eu respeito sempre isso dentro de uma cadeia de necessidade, eu consigo provar aquilo. Provar que aquilo está certo. Ao contrário, quando eu desrespeito isso, eu consigo provar que aquilo está errado. Não é simplesmente opinião. Geralmente as pessoas pensam que aquilo que foge da percepção imediata é só opinião. E não. Existe conhecimento objetivo que não pode ser negado. Porque você mostra a contradição do discurso. Agora, quando a pessoa não está treinada na arte da lógica e nas suas consequências, e, portanto, no que é provável do dialético e no que é necessário do lógico-analítico, ela acha que algo que está provado não está provado, é opinião. Você prova por A mais B para a pessoa não, mas essa é a sua opinião. Então me dê outra versão. Aí a pessoa cria todo um discurso contraditório do começo ao fim e acha que é uma opinião respeitável. Quando a contradição está ali, dentro do que ela está dizendo. E aqui a gente entra num campo mais difícil, portanto eu não vou dar exemplos. Por quê? Porque para eu dar exemplo eu teria que provar. E aí vai demorar muito. Mas é preciso vocês entenderem que existe isso, e aí é assunto para outras aulas. Mas em resumo, então,
você tem os 4 níveis de persuasão. Poético, trabalha com o possível. Retórico, trabalha com o verossímil. Dialético, trabalha com o provável. E lógico-analítico, trabalha com o necessário. Nem tudo vai dar para ser provado pelo necessário. Vai ficar muita coisa no provável, mas aí você vai ter que optar pelo quê? Pelo que é mais provável, né? Racionalmente falando. E é preciso um discernimento do conhecimento que você tem, em qual nível ele está. Se não, sinto lhe informar, mas você não sabe exatamente o que você acha que você sabe. Você não sabe o nível da sua certeza. A sua certeza ela é enganosa, né? E como eu falei, isso dá para ser demonstrado a partir dos primeiros princípios lógicos que nós apreendemos diretamente da realidade e sobre os quais nós construímos todo e qualquer raciocínio, todo e qualquer conhecimento. Certo? Então espero ter ajudado a esclarecer e ter incentivado a todos a estudar o tema. Eu recomendo então o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo, é um livro curto, em qual ele descreve os quatro discursos e o que eu disse aqui de maneira detalhada. Tá bom? Um abraço a todos.